Está se aproximando o Halloween, minha data favorita, e por isso decidi postar alguns vídeos que eu acho legal para a época. Você tem medo de palhaço? Essa foi uma história que recebi de um amigo que disse que teve um relato muito bizarro com palhaços. Vou ler do jeito que ele escreveu para mim. Me chamo Eduardo. Sempre fui um garoto alegre, extrovertido e me comunicava fácil com todos. Passei minha infância igual a de todo mundo, assistindo muito desenho animado, lendo histórias em quadrinho, indo em parques e gostava muito de circo. E o personagem que mais me atraía, sim, eram os palhaços. Uma certa vez a minha escola foi convidada para ir a um circo novo que havia chegado na cidade. Como gostava muito de circo, pedi para os meus pais que me deixassem ir. Eles assinaram a permissão e lá fui eu no outro dia, muito feliz para a escola, ansioso para ver o circo que havia chegado. A escola alugou 2 ônibus, era o suficiente para levar todas as crianças do primário. Fomos cantando e fazendo muita bagunça até chegarmos no local onde o circo havia se hospedado. Entramos no circo e logo fomos nos acomodando nas cadeiras numeradas. E antes de começar o show, avistei no canto da cortina um garoto mais ou menos da minha idade. Ele estava vestido de palhaço, mas não parecia muito alegre. Eu olhei bem no rosto dele, foi quando alguma coisa o puxou para trás. Bem, eu não liguei, pois estava ansioso para que o espetáculo começasse. Apagaram-se as luzes e uma música daquelas de circo começou a tocar. E quando as luzes acenderam de volta, lá estava a trupe inteira dos palhaços. No total, eram 2 grandes e 3 pequenos. Não achei bonita a maquiagem que eles estavam usando, era um pouco assustadora. Pela primeira vez não estava tão alegre em um circo. Estava prestando atenção. Eles não eram tão engraçados, mas percebi que um dos palhaços menores era o mesmo que havia visto atrás da cortina. Não conseguia parar de olhar para ele. Foi quando um dos palhaços disse que precisava de um voluntário para participar de uma brincadeira. Logo, os meninos da escola, sabendo que eu gostava muito de circo e palhaços, começou a apontar para mim. Bom, eu não queria ir, estava com medo e uma sensação estranha. Foi quando um dos palhaços se aproximou e, puxando meu braço, me levou para cima do palco. Lá, ele perguntou para mim se eu era feliz e eu respondi que sim. Logo em seguida ele fez mais uma pergunta: do que você tem mais medo? Naquele momento eu pensei em dizer que era neles, mas disse que não tinha medo de nada. E então eles começaram a dançar em volta de mim, me chamando de o corajoso. Todos na plateia riam, só eu que não achava graça naquilo tudo. Saí do meio deles e fui para o meu lugar. Não vi a hora daquilo tudo acabar. Quando deu a hora de voltar para o ônibus, vi de novo o garoto triste e decidi perguntar para ele o que havia acontecido. Ao me aproximar, logo ele falou: sai daqui, se eles o verem falando comigo, vão querer te pegar. Assustado, eu dei alguns passos para trás, quando percebo que esbarro em alguém. Um dos palhaços, ainda com a maquiagem, me olhou bem no fundo dos olhos e deu um sorriso medonho. Corri para o ônibus e disse para mim mesmo que nunca mais iria em um circo. Naquela noite eu não conseguia dormir, não parava de pensar nos palhaços e no que o garoto havia me dito. Estava ventando muito e ouvi algo como se fosse uma pedra na minha janela. De início, achei que não era nada,
mas aconteceu mais 2 vezes. Então, a minha curiosidade foi maior. Resolvi olhar o que estava acontecendo. Ao chegar na janela, eu me deparei com os 2 palhaços do circo olhando para mim. Eles estavam com a mesma roupa e um deles acenou para mim, enquanto os outros apontavam para a janela. Na hora, eu senti um calafrio como se eu estivesse em um daqueles filmes de terror e corri para debaixo da cama, achando que era só um pesadelo. Eu fechei meus olhos e comecei a ouvir passos. Algo estava se mexendo. Estava tentando me achar. E eu vi. Ele tinha olhos negros e fundos. Ele usava uma roupa preta, tinha cabelos grandes e sua boca era costurada. Ele disse para mim ir com ele, pois havia gostado de mim. Nesse instante a luz se acendeu e minha mãe veio até mim, chorando, e eu só lembro disso. Depois eu acordei numa sala de hospital com meus pais do lado, me dizendo que iria ficar tudo bem, que tinha sido só um susto. Alguns anos se passaram e eu sempre lembrava daquela noite, dos palhaços e do hospital. Meus pais nunca me disseram o que havia acontecido comigo, então, mais velho, eu decidi perguntar para eles e minha mãe disse que eu havia ido dormir chupando uma bala e que havia engasgado com ela, e que se ela não tivesse chegado a tempo, eu havia morrido sufocado. Eu não sei dizer se é verdade o que vi, pois nunca mais aconteceu. Um dia eu pesquisando na internet, vi a foto daquele mesmo garoto que eu tinha visto no circo aquela vez. E embaixo da foto estava escrito desaparecido. Hoje eu já sou adulto, mas eu nunca mais fui a um circo. E sequer vejo qualquer coisa que me faça lembrar de palhaços.